Imagine 300 homens posicionados num corredor de pedra tão estreito que mal cabiam 10 soldados lado a lado. Do outro lado, uma massa humana que cobria o horizonte, estimados entre 100 mil e 300 mil guerreiros, o maior exército que o mundo antigo havia reunido. O ano era 480 a.C. O rei persa Xerxes havia marchado pela Grécia como uma maré imparável, incendiando cidades, escravizando povos, consumindo recursos de nações inteiras em seu caminho. Mas ali, nas Termópilas, o portal das Portas Quentes, 300 espartanos escolhidos a dedo pelo próprio rei Leônidas decidiram que não recuariam. Não porque acreditavam poder vencer. Sabiam que iriam morrer. Lutaram porque havia coisas que valiam mais do que a própria vida. Esta é a história da batalha que definiu o conceito de coragem para os próximos 25 séculos. O ano de 480 a.C. encontrava a Grécia dividida em dezenas de cidades-estado independentes, muitas rivais entre si. Atenas e Esparta eram as mais poderosas, com culturas profundamente diferentes. Atenas era democrática, cosmopolita e voltada para o comércio e as artes. Esparta era uma oligarquia militar rigorosa, totalmente organizada em torno da guerra. No Oriente, o Império Aquemênida, o Império Persa, estendia-se do atual Egito até o Punjab, no que hoje é o Paquistão, governando cerca de 50 milhões de pessoas, ou 40% da população mundial da época. Xerxes, filho do lendário Dário I, havia assumido o trono em 486 a.C. após a morte do pai, e herdou com o poder uma missão inacabada: subjugar a Grécia. A invasão de 490 a.C. havia terminado em humilhação na Batalha de Maratona. Agora, Xerxes viria pessoalmente, e não repetiria o erro. A semente da guerra havia sido plantada décadas antes. Em 499 a.C., as cidades gregas da Jônia, colônias na costa da atual Turquia, se rebelaram contra o domínio persa, com o apoio de Atenas e Erétria. Dário I esmagou a revolta em 493, mas não esqueceu a traição grega. Em 490, enviou uma expedição punitiva, Atenas e Erétria seriam destruídas. Erétria foi arrasada e seus habitantes vendidos como escravos. Mas em Maratona, a 36 quilômetros de Atenas, o general Milcíades liderou os atenienses numa improvável vitória sobre as forças persas, que deixaram cerca de 6.400 mortos no campo. Os gregos perderam apenas 192. A humilhação ardeu no coração de Dário, que morreu em 486 a.C. antes de poder se vingar. Seu filho Xerxes herdou a missão. Em 483, iniciou os preparativos para a maior invasão que o mundo antigo já havia visto, 10 anos de planejamento e construção de pontes sobre o Helesponto. Xerxes preparou sua invasão com obsessão metódica. Entre 483 e 480 a.C., mandou escavar um canal no Monte Athos, uma península no norte da Grécia, para evitar que sua frota sofresse o mesmo naufrágio que destruíra a de seu pai em 492. Construiu 2 pontes flutuantes sobre o Helesponto, o estreito que separa a Europa da Ásia. A primeira foi destruída por uma tempestade. Xerxes, furioso, mandou chicotear o mar 300 vezes e jogar correntes nas águas. A segunda ponte foi construída com barcos unidos por cabos de linho e papiro, formando uma estrutura de 1,3 km de extensão. Heródoto, o pai da história, registrou que o exército persa levou 7 dias inteiros para cruzar esse estreito. A frota persa contava com algo entre 800 e 1.200 embarcações. O exército, os estudiosos modernos estimam entre 100 mil e 300 mil soldados, incluindo as lendárias tropas de elite dos imortais, 10 mil guerreiros que nunca baixavam abaixo desse número. Em 481 a.C., enquanto Xerxes mobilizava seu colosso militar, as cidades-estado gregas enfrentavam uma crise existencial. Muitas optaram pela mediação, render-se aos persas sem lutar. Tebas e Argos ficaram do lado persa. A Liga Helênica, formada em 481 por Atenas, Esparta e cerca de 30 aliados, tentou organizar a resistência.
O oráculo de Delfos foi consultado pelos atenienses e respondeu com um enigma ominoso: somente o muro de madeira sobreviverá. Temístocles, o estrategista ateniense, interpretou isso como a frota naval. Mas antes da batalha naval, era preciso segurar o exército terrestre. O desfiladeiro das Termópilas, em grego, portão das portas quentes, nome devido às fontes de enxofre ali presentes, foi escolhido como ponto de resistência. O local tinha apenas 15 metros de largura em seu ponto mais estreito, anulando a enorme vantagem numérica persa. O conselho espartano, a Gerúsia, aprovou o envio de 300 cidadãos espartanos plenos, todos pais de filhos vivos. Leônidas nasceu por volta de 540 a.C. Filho do rei Anaxandridas II, não era o herdeiro original, tornou-se rei de Esparta por volta de 489 após a morte de seu meio-irmão Cleomenes e, como todo cidadão espartano masculino, passou pela Gogê, o brutal sistema educacional espartano que começava aos 7 anos. Crianças eram arrancadas das famílias, expostas ao frio, fome deliberada, violência e treinamento militar implacável. Aos 12 anos, aprendiam a roubar comida para sobreviver, não porque roubar fosse aceitável, mas porque ser pego era vergonha intolível. Aos 20 anos tornavam-se guerreiros plenos. Leônidas tinha cerca de 60 anos quando marchou para as Termópilas. Não era um jovem impetuoso, mas um veterano endurecido que conhecia o peso de cada decisão. Ao partir, sua esposa Gorgo, ela própria filha e esposa de reis, e uma das poucas mulheres citadas por nome em Heródoto, perguntou-lhe o que faria. Leônidas respondeu: casa-te com um homem bom e tem filhos bons. Ele sabia que não voltaria. Leônidas não marchou sozinho. Aos 300 espartanos juntaram-se cerca de 7.000 aliados gregos, 700 tropas de Tespias, que combateram até o fim ao lado dos espartanos, 400 tebanos levados quase à força, ainda suspeitos de simpatia persa, contingentes de Corinto, Arcádia, Fliunte e outras cidades. Do outro lado, Xerxes comandava uma máquina de guerra multiétnica, persas com arcos compostos e escudos de vime, medas, assírios com elmos de bronze, egípcios, indianos, a cavalaria báctria do atual Afeganistão, os imortais de Mardonio, a elite absoluta. Heródoto lista 46 nações diferentes no exército persa. E havia um ativo fundamental do lado persa que nenhuma espada poderia derrotar, um traidor. Efialtes de Traques, um habitante local que conhecia o terreno como a palma da mão, procurou Xerxes e ofereceu uma informação que valia mais do que 10.000 soldados. Existia um caminho secreto pela montanha, a Trilha Nopeia, que contornava todo o desfiladeiro e saía pelas costas dos gregos. Nos 2 primeiros dias da batalha, provavelmente 18 e 19 de agosto de 480 a.C., os gregos eram uma máquina de morte. A falangelista espartana, com suas lanças de 2,70 metros e escudos de 90 centímetros de diâmetro, era devastadora no espaço confinado. Os persas, acostumados a batalhas em campo aberto onde seu número esmagador era vantagem, viam ondas de guerreiros sendo abatidas antes de chegar à linha grega. Heródoto relata que Xerxes teria se levantado 3 vezes de seu trono de ouro, erigido num morro para que pudesse assistir à batalha, em angústia ao ver seus soldados recuarem. Até os imortais foram repelidos. Mas na noite do segundo dia, a catástrofe, Efialtes guiou pessoalmente uma coluna de imortais pelo caminho secreto da montanha. Os fósseis que guardavam aquela trilha, 1.000 arqueiros, fugiram ao perceberem que eram milhares. Na manhã de 20 de agosto, Leônidas soube que estava cercado. Este era o ponto sem retorno. Ao amanhecer do terceiro dia, Leônidas convocou um conselho de guerra. Sabia o que o cerco significava: aniquilação total. Dispensou a maioria dos aliados, uma decisão que salvou milhares de vidas e permitiu que Esparta e outras cidades mantivessem suas forças para lutas futuras. Permaneceram os 300 espartanos, os 700 tespios que se recusaram a abandonar seus aliados, e os 400 tebanos, mantidos quase como reféns. A batalha final foi travada no promontório alargado das Termópilas, chamado pelos gregos de Colone.
Os espartanos, sabendo que morreriam, avançaram de forma diferente, não mais na defensiva, mas atacando ferozmente, matando o máximo possível. As lanças quebraram, lutaram com espadas. As espadas quebraram, lutaram com as mãos, com dentes, com pedras, segundo Heródoto. Leônidas caiu no combate. 4 vezes os gregos repeliriam persas que tentavam capturar seu corpo. Ao final, os sobreviventes foram mortos por uma chuva de flechas persas. Estima-se que os gregos mataram entre 20.000 e 28.000 persas em 3 dias. A reação de Xerxes à morte de Leônidas foi revelatória. Heródoto relata que o rei persa, ao encontrar o corpo do espartano, ordenou que sua cabeça fosse decepada e seu tronco crucificado, um tratamento extraordinariamente incomum para um inimigo morto em batalha honorável. Era o sinal de quanto Leônidas havia perturbado Xerxes. A notícia do último dia das Termópilas correu pela Grécia como fogo. Em Atenas, a população inteira foi evacuada antes que os persas chegassem. Mulheres, crianças, idosos foram levados para Salamina e outras ilhas. A Acrópolis foi incendiada pelos persas. Esparta, ao saber da morte de Leônidas, não entrou em luto público imediato, havia protocolos rigorosos para isso. Mas o nome de cada um dos 300 foi gravado na memória coletiva. Em toda a Grécia, os aliados que haviam recuado foram marcados pela vergonha dos que permaneceram. A resistência das Termópilas transformou uma derrota militar numa vitória moral que começou a mudar o rumo da guerra. Nas semanas seguintes às Termópilas, a guerra tomou uma reviravolta dramática. Em setembro de 480 a.C., poucas semanas após a batalha terrestre, a frota grega sob o comando de Temístocles enfrentou os persas no Estreito de Salamina, próximo à ilha homônima. A batalha naval foi decisiva, aproximadamente 370 navios gregos destruíram ou capturaram mais de 200 navios persas, entre uma frota de cerca de 700 embarcações inimigas. Heródoto afirma que Xerxes assistiu à derrota sentado num trono numa colina, e que chorou. A rota de abastecimento persa estava comprometida. Com o inverno chegando e a situação logística deteriorada, Xerxes retirou a maior parte do exército de volta à Ásia. Deixou seu general Mardonio com cerca de 120.000 guerreiros selecionados para concluir a conquista. Em agosto de 479, na Batalha de Plateia, os gregos, agora com um exército panelênico unificado de cerca de 100.000 homens, destruíram completamente o exército de Mardonio. O general morreu no campo. A invasão persa acabou. Das vítimas imediatas das Termópilas, os números falam por si, todos os 300 espartanos que permaneceram morreram. Todos os 700 tespios que se recusaram a abandonar Leônidas foram mortos. Os tebanos, ao final da batalha, renderam-se aos persas e foram relativamente poupados. Nos 3 dias de combate, as baixas persas são estimadas pelos historiadores modernos entre 12.000 e 20.000 mortos, alguns estudiosos chegam a 28.000. Entre os mortos persas estariam 2 irmãos de Xerxes, Abrocomes e Hiperantes. Na cidade de Esparta, a notícia chegou pelo detalhe burocrático e frio da cultura lacedemonia. As famílias foram informadas de que seus filhos, maridos e pais haviam cumprido seu dever. Plutarco registrou histórias de mães espartanas que, ao saber que os filhos haviam fugido da batalha por outros contingentes, perguntavam quando voltariam, ao serem informadas de que não haviam lutado e sobrevivido, expressavam vergonha em vez de alívio. A cultura espartana havia criado homens que abraçavam a morte honrosa como o ponto máximo da existência. Não houve julgamento formal pela Batalha das Termópilas, tratou-se de um combate militar claramente documentado. Mas houve um processo informal de responsabilização que a cultura grega levou muito a sério, o julgamento da honra e da memória. Efialtes, o traidor que revelou o caminho secreto de montanha, foi condenado pelos gregos em absentia. Colocado na lista dos mais infames traidores, teve uma recompensa pela cabeça prometida pela Liga Helênica. Fugiu, viveu por anos no exílio, e foi finalmente assassinado por um homem chamado Atênades, que, segundo Heródoto, o matou por razões pessoais alheias à traição, mas foi recebido com honras pelos espartanos por isso.
Em Tebas, os 400 soldados que se renderam aos persas foram marcados com ferro quente, literalmente marcados como covardes, por ordem de Mardonio, que os desprezava como inimigos inúteis. A democracia ateniense processou depois os generais que não lutaram adequadamente em outras batalhas da guerra. A cultura grega da época era implacável com a covardia. Como a Batalha das Termópilas foi registrada e transmitida para a posteridade? A fonte primária mais importante é Heródoto de Alicarnasso, nascido por volta de 484 a.C., praticamente contemporâneo dos eventos, que entrevistou sobreviventes e testemunhas oculares. Suas histórias dedicam extensas seções à invasão persa e à batalha. Heródoto é considerado o pai da historiografia ocidental, mas também era notório por incluir lendas e exagerações. Seus números do exército persa, por exemplo, chegam a menções de 2,6 milhões de combatentes, o que modernamente é considerado impossível logisticamente. Tucídides, historiador mais rigoroso, escrevendo décadas depois, oferece contexto sobre as guerras persas. Do lado persa, quase não sobreviveram relatos contemporâneos, a tradição historiográfica persa era oral e fragmentada, e o que resta é principalmente epigráfico ou transmitido por fontes gregas. O Império Aquemênida registrou a campanha apenas em inscrições gerais de conquistas, e a derrota em Plateia simplesmente não aparece nos registros oficiais persas. A memória das Termópilas foi construída com extraordinária deliberação. Ainda em 480 a.C., enquanto os combates continuavam, os gregos ergueram uma estela, uma lápide de pedra, no local da batalha com um epitáfio atribuído ao poeta Simonides de Cor. O texto, em tradução literal, dizia: Viandante, vai dizer aos lacedemonios que aqui jazemos, obedientes às suas ordens. A batalha foi celebrada imediatamente como o mito fundador da liberdade grega. O templo de Ártemis Prosiô em Tespias foi reconstruído em honra dos que morreram. Em Esparta, os nomes dos 300 foram inscritos no monumento permanente. Píndaro e outros poetas celebraram Leônidas. Platão, escrevendo no século IV a.C., já usava as Termópilas como exemplo de virtude filosófica máxima, a escolha consciente do bem maior sobre a sobrevivência individual. A batalha havia transcendido o registro histórico para se tornar algo mais poderoso, um mito vivente que os gregos usariam para definir quem eram. O impacto das Termópilas e das guerras médicas sobre a civilização ocidental é difícil de superestimar. A resistência grega preservou as condições nas quais floresceu o que chamamos de Grécia Clássica. O período de 50 anos após 479 a.C. produziu Sócrates, Platão, Aristóteles, Sofócles, Eurípides, Heródoto, Tucídides, a Acrópolis reconstruída com o Partênon, os fundamentos da democracia ateniense, da filosofia ocidental, da medicina com Hipócrates, da matemática com os predecessores de Euclides. Historiadores como Victor Davis Hanson argumentam que uma vitória persa teria sufocado esses desenvolvimentos sob uma burocracia imperial. A batalha estabeleceu um modelo narrativo, o heróico perdedor que vence moralmente, que ressoa em toda a narrativa ocidental desde então, de Termidor à Batalha das Ardenas. Em Esparta, Leônidas foi venerado como herói divino, seu culto se manteve por séculos. O local das Termópilas permaneceu sagrado no imaginário grego por toda a antiguidade. Dos séculos XVIII em diante, as Termópilas se tornaram uma referência constante em conflitos e movimentos de resistência ao redor do mundo. Durante a Revolução Americana, os fundadores citaram explicitamente Esparta e Atenas como modelos. Na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill evocou o espírito das Termópilas ao se recusar a negociar com Hitler em 1940. O exército grego usou a batalha como símbolo durante a resistência à invasão italiana e alemã de 1940 a 1941. Em 1955, Steven Pressfield não tinha nascido ainda quando historiadores já debatiam o local exato da batalha, o que foi finalmente confirmado por escavações arqueológicas que identificaram pontas de flecha persas, ossos e equipamentos do século V a.C. Em 1962, o filme Os 300 de Esparta popularizou a história globalmente. Em 2006,
A graphic novel de Frank Miller e o filme 300 de Zack Snyder expuseram a batalha a centenas de milhões de pessoas, com liberdades artísticas significativas, mas preservando o núcleo emocional da história. Poucos, livres, contra muitos, sob um tirano. 250 séculos após Leônidas e seus 300 espartanos escolherem aquele desfiladeiro de pedra como seu lugar de morte, a pergunta que a Batalha das Termópilas coloca permanece a mais humana de todas: existe algo pelo qual vale a pena morrer? A resposta deles foi sim. E com essa resposta, eles mudaram o rumo da história. Num mundo onde o cinismo é fácil e o heroísmo é frequentemente desconstruído como ingenuidade, a história das Termópilas persiste porque nos lembra que seres humanos são capazes de escolher o sacrifício sobre a sobrevivência, não por obrigação, mas por convicção. Efialtes escolheu trair, os Tespios escolheram ficar, Leônidas escolheu não recuar. Cada escolha definiu quem eram. A Batalha das Termópilas não foi uma vitória militar, foi algo muito mais raro, uma derrota que venceu a própria morte. Se você chegou até aqui, você também ama a história com a profundidade que ela merece. Curta este vídeo, deixe seu comentário sobre o que mais te impressionou nessa história, e se inscreva no canal A Cripta Histórica para não perder as próximas histórias que a humanidade não pode esquecer.